Bom dia, querida igreja, bom dia, querida irmã, querido irmão. Estamos nós nesta manhã do dia 11 de junho, uma manhã de domingo, em que dedicamos este nosso tempo à nossa escola dominical, como fazemos habitualmente nas manhãs de domingo, no costume de fazê-lo de forma presencial, mas que em face esse tempo de pandemia, para o cuidado com as nossas vidas, para a preservação de nossas vidas, estamos mantendo o nosso afastamento físico, mas que não tem impedido que nos juntássemos, que estivéssemos mantendo a nossa comunhão para os trabalhos da igreja. Nesta manhã, então, de escola dominical, nós faremos uma pequena abertura com a nossa saudação à igreja, mas logo após o reverendo Pedro estará dando as orientações para a continuidade dos nossos estudos da escola dominical. É um prazer estar aqui com vocês esta manhã, a pedido da nossa irmã, presbítera Irenileia, que não tem passado bem esta semana, e pediu então que fizéssemos essa abertura. Para nós é uma alegria trazer também a nossa saudação à igreja. Nós vamos fazer uma pequena leitura de uma reflexão do nosso Castelo Forte, precedida pela leitura bíblica que se encontra em Provérbios capítulo 16, dos versículos 1 ao versículo 9. Provérbios 16, versículos 1 a 9. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins e é o fim dos maus a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado e quem teme o Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com a desonestidade. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. E lá no Castelo Forte nós temos uma reflexão que fala de um tema muito próprio deste tempo que vamos atravessando, em que nos é colocado o tema da ansiedade versus a confiança. E o autor faz a sua reflexão exatamente sobre o versículo 9. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Com um índice de 9,3% da população apresentando algum tipo de transtorno de ansiedade, o Brasil lidera o ranking na América Latina e no mundo. A taxa é 3 vezes superior à média mundial. O nosso estilo de vida é complexo. O excesso de trabalho, as pressões diárias, as cobranças, o medo do futuro, as dificuldades financeiras, o excesso de informação e a necessidade de evidência social transformam nossa vida em um verdadeiro caos. Com a tendência crescente à ansiedade e como se tudo na vida dependesse de nós, vivemos um sofrimento antecipado pelas coisas que ainda irão acontecer.
Palavras como estresse, colapsos emocionais e outras síndromes comprovam o perigo no qual vivemos. O suicídio se apresenta ainda hoje como uma válvula de escape para muitos casos. Nunca vimos pessoas tão ansiosas, preocupadas, inquietas. Nunca perdemos tanto o controle. Nunca fomos tão frágeis diante das tempestades da vida. Desejamos ter ao invés de ser. Esse é o fruto das pessoas que se tornaram o centro de todas as coisas e personagens centrais da história. Deus não é mais o pastor, nem aquele que conduz o barco da vida. Foi reduzido a um gancho para a resolução de problemas cotidianos. Queremos sim ser felizes, mas à nossa maneira. A palavra de hoje convida a vencermos o medo e a ansiedade. A proposta que nos é apresentada é sentar no banco dos passageiros e deixar que o Senhor dirija o barco da nossa vida. Uma direção que o Senhor nos dá. Um sentar-se não meramente como um descanso propriamente, onde sentamos e ficamos inertes, mas um sentar onde descansamos, mas descansamos no Senhor, buscando ouvir a sua voz, buscando saber dele e através da sua palavra o que ele quer para nós. E dirigir o barco da nossa vida, sim, não meramente pegando no leme sozinho, mas sabendo que Cristo está no barco conosco. Depositemos nele a nossa confiança e sigamos a viagem certos da sua companhia. Nos é trazida também uma pequena oração. Ajuda-nos, ó Deus, a substituir o medo e o egoísmo que há em nós pela certeza de que Tu és o Senhor da história. Auxilia-nos para que sejamos sensíveis às Tuas tantas provas de cuidado, de um cuidado integral em nossas vidas. Amém. Que seja sempre assim, a certeza do cuidado integral de Deus em nossas vidas. Nós, antes de passarmos a palavra ao reverendo Pedro, teremos ainda um pequeno canto, Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro
Nós deixamos nosso abraço, então, a todos vocês, querida igreja, em especial aos nossos aniversariantes da semana, o adolescente Davi, que aniversariou no dia 10, nossos irmãos Henrique e Pedro fizeram aniversário na sexta-feira. Ontem celebramos o aniversário dos nossos irmãos Valuce e também a presbítera Ângela. Que todos esses nossos queridos irmãos e a nossa querida irmã possam sentir-se cada vez mais agraciados com inúmeras bênçãos do nosso Deus. Também pedimos as bênçãos de Deus para nossa irmã presbítera Irenileia, coordenadora da Escola Dominical, que possa ter a sua saúde cada vez mais fortalecida pela graça do nosso Deus. Nós vamos dar continuidade, então, com os nossos estudos, conforme estamos tendo já desde o domingo passado, um estudo novo que está também sob a orientação do reverendo Pedro. Passamos a ele, então, a palavra. A todos, um grande abraço para um restante de domingo, abençoado pelo nosso bondoso Deus, Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Neste domingo nós damos sequência ao material do nosso irmão reverendo Daniel do Amaral, lá de Brasília, sobre a formação do texto do Novo Testamento. E nós tivemos várias informações na aula passada e hoje nós vamos ver a respeito do cânon bíblico, né? Então o Daniel vai nos apresentar aí várias informações que nós poderemos compreender a partir delas melhor essa formação do cânon bíblico. Por que alguns textos, como evangelhos e cartas, estão no cânon e por que outros textos que alguns de nós até já, pode ser que algum de nós já conhecemos, né? Tivemos oportunidade de conhecer, por que não entraram, né? Então é uma oportunidade muito boa para que cada um de nós possa compreender a respeito aí do cânon. Então, boa aula para nós todos. A lista de livros que compõem o Novo Testamento é chamada de cânon, ou seja, a lista dos livros reconhecidos como inspirados por Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós vamos aqui nos deter mais no Novo Testamento. Quais foram os critérios de canonicidade? Por que alguns livros entraram na lista do Novo Testamento e outros ficaram de fora? Bom, a primeira coisa, a origem apostólica. Quem escreveu? Foi um apóstolo? Então isso foi um critério para incluir o documento no cânon. Então ele tinha que ser baseado no ministério e nos ensinamentos da primeira geração de apóstolos ou seus companheiros próximos. Outra coisa é a aceitação universal. A igreja toda reconhecia aquele livro, aquele documento. Então, se todas as grandes comunidades cristãs, no caso, Alexandria, Antioquia, na Ásia Menor e Roma, reconheciam aquele documento, então ele acabou sendo incluído então, no cânon do Novo Testamento. O uso litúrgico, ou seja, o documento era lido frequentemente nos cultos, principalmente na celebração da Ceia do Senhor, e a mensagem consistente, tinha que haver uma coerência entre o conteúdo teológico do documento e os outros documentos aceitos universalmente. Se ele começava a contrariar aquilo que os outros documentos apostólicos diziam, então ele já era visto como um ponto fora da curva, algo que não poderia ser incluído no cânon do Novo Testamento. O interessante é que a primeira proposta de cânon foi feita por um herege, por uma pessoa que, por uma série de razões, ele não reconhecia o Deus do Antigo Testamento nem as referências ao judaísmo.
Ele achava que ser cristão era esquecer totalmente o Antigo Testamento, coisa que não era a linha de pensamento dos apóstolos e nem da igreja. Então ele reconheceu como legítimos, como aquilo que deveria servir de padrão de doutrina e de ética para a igreja, apenas o Evangelho de Lucas e 10 epístolas paulinas. Só isso. O Evangelho de Mateus para ele não servia, nem o de Marcos e nem o de João, por exemplo. Nem o Apocalipse, nada, quase nada. Dos 27 livros que a gente conhece hoje, ele só reconhecia 11. Isso no ano 150. Como reação a isso, a igreja também começou a pensar o seu cânone. Uma outra proposta de cânon que apareceu no segundo século foi a de Valentim. Ele era do movimento gnóstico. O movimento gnóstico fazia uma interpretação esotérica do Evangelho, opondo carne e espírito. E produziram muitos documentos, inclusive alguns daqueles evangelhos apócrifos que nós vimos ali atrás, são produção desse movimento gnóstico, que não era reconhecido pela igreja, e vários apóstolos, inclusive, já tinham se manifestado contra esse movimento. O que existia já desde o primeiro século e que circulava pela igreja eram os chamados ágrafos. Ágrafos quer dizer não escrito. Eram coleções de frases, de ditos atribuídos a Jesus, que circulavam entre os discípulos e a comunidade primitiva e que acabaram sendo, em parte, incorporados aos evangelhos. Então, os primeiros registros do pensamento de Jesus Cristo constam dessa coleção de frases que Jesus falou e que as pessoas recordavam, decoravam e reproduziam. Depois, essas frases acabaram sendo documentadas, explicadas nos 4 evangelhos. No ano 170, como, digamos assim, como uma reação a essas tentativas de excluir determinados livros que circulavam na igreja primitiva da lista oficial, então aparece o chamado Cânone de Muratori. É esse papiro que vocês estão vendo aqui, contendo uma lista de livros. É a lista mais antiga que se conhece dos livros do Novo Testamento. Foi descoberta em Milão por um italiano chamado Ludovico Muratori. Ela está em latim e não está completa. É a lista mais antiga que se conhece dos livros do Novo Testamento. Foi descoberta em Milão por um italiano chamado Ludovico Muratori. Ela está em latim e não está completa. Apesar de não estar completa, é a primeira proposta de cânone mais, digamos assim, abrangente que nós conhecemos da igreja primitiva, ou da igreja antiga. Então, ele aceita 4 evangelhos, fala do evangelho de Lucas e do evangelho de João, não diz quais eram os outros 2. Acredita-se que tenha sido mesmo Mateus e Marcos, mas no texto não consta quais seriam esses outros 2 evangelhos. Como no início, o início do manuscrito foi perdido, então o trecho que aparece já fala só desses 2 últimos, Lucas e João. A lista tem também o Atos dos Apóstolos, 13 epístolas de Paulo, mas não inclui a epístola aos Hebreus. Comenta que havia uma epístola de Paulo aos Laodicenses e uma epístola de Paulo aos Alexandrinos, que circulava em algumas igrejas naquele período, mas que elas não seriam autênticas. Fala de 2 epístolas de João, nós sabemos que são 3 na nossa Bíblia atualmente, e aceita, digamos assim, como canônico um Apocalipse de Pedro, mas com algumas reservas. 200 anos depois, praticamente, no século IV, nós temos a publicação de Eusébio de Cesareia da História Eclesiástica.
Ou seja, foi uma grande obra contando a história da igreja até aquela época. Os 3 primeiros séculos da igreja, como a igreja surgiu e quem foram os primeiros bispos, como a igreja se espalhou pelo mundo. Então, Eusébio de Cesareia fala justamente dessa questão do cânone, dos livros que eram aceitos. Então, ele diz que, em primeiro lugar, temos que colocar a tétrade santa dos evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, depois o livro dos Atos dos Apóstolos e uma lista das cartas de Paulo. Depois ele reconhece a primeira epístola de João e a primeira epístola de Pedro como sendo legítimas, aceitas por toda a igreja. E depois existe o Apocalipse de João. Esses livros, eles são aceitos, digamos assim, por unanimidade na igreja, são chamados de homolegúmena, ou seja, aceitos, homologados por todos, um termo grego. Já os antilegúmena, ou seja, aqueles que não são aceitos por todos, mas são conhecidos da maioria, ele fala da carta de Tiago, a de Judas e a segunda epístola de Pedro, assim como as duas, a segunda e terceira epístolas de João. Ele fala de outros livros que ele considera espúrios, ou seja, eles não são autênticos. Os Atos de Paulo, o chamado Pastor, o Pastor de Hermas, o Apocalipse de Pedro e uma carta de Barnabé, uma epístola de Barnabé, a obra chamada Ensinamento dos Apóstolos, que é o Didaquê, e talvez o Apocalipse de João, que era muito discutido. Alguns aceitavam, outros não. Isso estamos no ano 330. Já os antilegúmena, ou seja, aqueles que não são aceitos por todos, mas são conhecidos da maioria, ele fala da carta de Tiago, a de Judas e a segunda epístola de Pedro, assim como as duas, a segunda e terceira epístolas de João. Ele fala de outros livros que ele considera espúrios, ou seja, eles não são autênticos. Os Atos de Paulo, o chamado Pastor, o Pastor de Hermas, o Apocalipse de Pedro e uma carta de Barnabé, uma epístola de Barnabé, a obra chamada Ensinamento dos Apóstolos, que é o Didaquê, e talvez o Apocalipse de João, que era muito discutido. Alguns aceitavam, outros não. Isso estamos no ano 330. Ao longo desse período, houve outras propostas de cânon, né, de Irineu de Lyon, de Tertuliano, de Serapião, de Orígenes. No final do século III, houve um período de paz na Igreja entre os governos dos imperadores Décio e Diocleciano, que favoreceu a produção de manuscritos. Então, a perseguição cessou nesse período e durante mais ou menos uns 40 anos foi possível a Igreja produzir seus documentos, os evangelhos. Os copistas trabalharam bastante nesse período. No ano 310, início do século IV, Constantino declara o cristianismo religião oficial do Império Romano. Isso significou uma virada para a Igreja, porque agora a Igreja era oficial, não podia mais ser perseguida. E, além disso, o próprio financiamento da Igreja, o salário dos pastores, dos bispos, tudo, isso passou a ser uma questão de Estado, porque era uma igreja oficial. No ano 325 acontece o famoso Concílio de Nicéia, para uniformizar a doutrina da igreja, porque Constantino não queria uma igreja doutrinariamente dividida. Para ele era importante que o pensamento da igreja fosse único, fosse uniforme, como uma instituição de governo. Então, houve a convocação desse concílio de Nicéia em
325. Já no final do século IV, em 383, o Papa Damaso I encomenda a Jerônimo, um dos grandes estudiosos da Igreja Antiga, uma versão latina da Bíblia. Por quê? Porque existiam muitos textos em grego, mas a maioria do Império falava latim. A Igreja era uma instituição do Império, então precisava ter uma Bíblia em latim, na língua oficial do Império. Então, por isso, foi feita uma encomenda para Jerônimo. E, justamente, essa encomenda feita a Jerônimo tem a lista de 27 livros, que é essa que nós temos até hoje nas nossas Bíblias. Então, nessa época, 383, o cânon praticamente fechou, com a publicação da Vulgata, a Bíblia em latim. O fechamento do cânon se deu, então, em várias reuniões, não é? O Sínodo de Laodiceia, o Cânone Apostólico número 85, essa encomenda do Papa Damaso, o Santo Agostinho, no norte da África, também apoiou esse cânone, e no ano 405, então, Inocêncio I, no início do século V, reconhece os 27 livros do Novo Testamento e pronto, não se discutiu mais praticamente cânone na Igreja a partir desse período. Os manuscritos do Novo Testamento foram produzidos principalmente nos grandes centros, nas cidades onde havia um maior número de cristãos, onde havia mais igrejas, onde a igreja estava mais estruturada. Então nós temos Antioquia, na Síria, Alexandria, no Egito, as cidades da Ásia Menor, cidades do norte da África, como Numídia e Cirene, a região chamada de Cirenaica. A cidade de Jerusalém estava destruída nessa época, mas Cesareia, que era a capital romana da Judéia, tinha um grande grupo de cristãos que se reunia lá. Então Jerusalém não produziu manuscritos porque a cidade tinha sido destruída no ano 70, mas Cesareia assumiu o seu lugar na região da Palestina. E claro, Roma também foi um centro de produção de manuscritos. Estamos concluindo a primeira videoaula sobre a formação do texto do Novo Testamento grego. Na próxima aula vamos apresentar os principais documentos que servem de base para o texto do Novo Testamento, os papiros e os pergaminhos mais importantes, as edições impressas do Novo Testamento grego e os principais pesquisadores que contribuíram para a construção do texto mais próximo dos documentos originais, até chegarmos às edições mais recentes disponíveis no meio editorial.